Tudo tranquilo aí. Tudo de boa. Galera, só para confirmar aqui para vocês aqui, só todo mundo me ouvindo aí, né? Tem mais de 80 mil pessoas aqui. Só para confirmar, nossa prova mudou, né? A nossa prova não é hoje, vai ser na próxima segunda, não é isso? Fala, Joãozão, beleza? Nossa prova vai ser na próxima semana, né? Confirma para nós aí na segunda-feira. Bom dia, Isabela. Bom dia, Matheus. Júlia Canuto, bom dia. Caritas. Vixe, Ana Vitória, alguém pulou ali que eu nem vi. Bom dia. Bom dia a todos. Sim, segunda, Ana Vitória respondeu. Segunda-feira. Então, beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos deixar fazer a revisão no sábado, pode ser? E vamos dar continuidade à região Centro-Sul. Fechado, sim ou não? Confirma comigo aí, sim ou não? Então, beleza, tá? Lembrando que nós fechamos a região amazônica, foi ou não foi? Tá? Fechamos a região amazônica, logo vou estar mandando uma lista para vocês, para a gente resolver as questões da região amazônica. Depois nós vamos estar fazendo uma lista e vamos fazer uma lista da região Centro-Sul, tá? Mas tudo na sua ordem, tranquilo, sem estresse, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos colocar Centro-Sul. Eu acho que eu comecei Centro-Sul com vocês ou não, tá? Eu tenho quase certeza que eu comecei aqui trabalhar Centro-Sul com os senhores. Vocês poderiam me confirmar aí? Quando vocês estão organizando aí, me confirmar aí se eu trabalhei Centro-Sul ou não. Vou colocar aqui o módulo, né? Da questão da região Centro-Sul. E a gente dá continuidade aqui à nossa aula, tá? Deixa eu só colocar aqui. Aí, região Centro-Sul, tá? Eu acho que eu comecei a falar da região Centro-Sul, né? Mas aí a gente, nas outras semanas, aí nós começamos a trabalhar a questão da correção, né? Da lista. Lembrando aí, para quem não estava nas aulas, ou alguém está com dúvida, lembrando que nós vamos trabalhar o Nordeste, tá? A nossa prova, tá? Então, minha revisão de sábado vai ser o Nordeste. Eu não vou revisar hoje, porque aí a gente fica mais próximo, né? Da segunda-feira, para ficar mais fácil. Se tivesse aula só hoje na quinta, a gente pegava e fazia essa revisão hoje, tá? Então, nós temos aí o mapa do Pedro Pinchas, que nós já comentamos em vários momentos. É válido lembrar que essa região 1 aqui, que é o Complexo Amazônia, é chamada de área de reserva, Nordeste, região problema ou região das percas, e Centro-Sul, a parte chamada coração do Brasil, né? Então, você tem que estar com esse processo em mente, tranquilo. Isso aqui é região amazônica, região Nordeste, e aqui nós vamos trabalhar a questão das características da região Centro-Sul, tá? Lembrando que o Nordeste já foi trabalhado, a matéria da nossa prova, região amazônica nós acabamos de falar agora, e vamos entrar em Centro-Sul, tá? O material da região amazônica, não, tá ainda não, tá? Mas vocês eu vou mandar, eu vou enviar. Vocês me cobram, tá? Qualquer coisa envia até aqui depois. Mas manda que eu vou colocar lá, tá? Região Centro-Sul não, da região amazônica que você perguntou, né? Região amazônica, né? Galera, aqui é importante, né? Lembrar que se estende. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só a pergunta aqui. Foi feita. Tá, beleza. Se estende por cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, quase um terço do território brasileiro, né? Abrange parte do território de Minas Gerais, Tocantins e Mato Grosso. Galera, esse detalhe aqui é importante, ó. Abrange a parte de Mato Grosso, de Minas Gerais. Você não pega Minas Gerais todo, um pedaço de Minas Gerais está onde? Está na região Nordeste. Uma parte está na região amazônica, uma parte do Tocantins está na região amazônica também. Por isso que ele vai utilizar esse termo aqui, ó. Abrange parte do estado de Minas Gerais, Tocantins e Mato Grosso, tá? Abrange todo o território, Espírito Santo, Paraná, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí já abrange todo esse território, tá? Então, é importante, é válido lembrar, o aluno tem que ficar atento a esse processo aqui, tá? Em relação à questão das regiões, os estados que participam, tá? O Enem pode trabalhar muito essas questões dos estados que vão fazer parte, tá? Corresponde às... Ixi, que eu vou ter que dar uma diminuída,
porque senão eu não vejo, né? Corresponde às terras das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. É o complexo regional mais importante, o centro econômico da nação, com mais de 60% da população brasileira. Se você tem mais de 60% da população brasileira, nós temos aí 212 milhões de habitantes. Então, nós temos aí em torno aí de 120 milhões que se encontram na região Centro-Sul. Então, se 120 milhões se encontram na região Centro-Sul, significa que é uma área dinâmica, significa uma área que tem grande quantidade de indústria, né? Se tem grande quantidade de indústria, gera emprego, né? Com certeza é uma mão de obra bem melhor remunerada do que outras regiões do Brasil, né? Mas não podemos deixar de esquecer, né? Podemos deixar de lembrar que também apresenta uma grande disparidade social, né? Nós vamos ter aí um apartheid social, uma grande segregação nessas regiões, né? Uma grande pobreza, um grande nível de desemprego, né? Alto custo de vida, uma grande especulação imobiliária. Então, você, nesse momento que você tem essa, que é um complexo regional é o maior centro econômico da nação, mas ao mesmo tempo você já tem que ver em cima da disparidade, porque o Enem vai em cima desse processo, ele vai ao contrário. Tá entendendo? Ele vai ao contrário da questão do fator econômico, tá? Tem um grande crescimento econômico, mas ele vai ao contrário para ver se o aluno tá ligado, né? Que não significa ser uma região rica, significa que todas as pessoas são ricas, que não vai ter problema social. E, na verdade, é pelo contrário. Aí é que vai ter, né? Então, nós pegamos um Brasil aí que tem um grande crescimento econômico de 2002 até 2014, um grande crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo que esse crescimento econômico ele não foi transformado em questões sociais, beleza? Em questões sociais, essa é a diferença, tá? Aí estão 16 das 22 áreas metropolitanas do Brasil. Então, você imagina, né? A concentração de pessoas, problemas sociais, transporte, tudo do que a gente imaginar nessa transformação. Eu não tenho certeza se eu mostrei isso aqui para vocês, tá? Mas só para mostrar aqui, você se depara com essa paisagem, uma disparidade. Nós temos aqui uma área de limítrofe, nós temos aqui uma segregação socioespacial, burguesia e proletariado, né? E aí você vê a situação, e aí você se depara com outra realidade aqui, né? Totalmente dispersa, né? Aí você vê uma questão de área de risco, todos os fatores, e aí você se depara com outras pessoas que falam assim, pô, cara, mas isso aí é um fator assim, quem mora nessa região aqui é porque quer, né, cara? Então aí vem aquela política lá que me fugiu aqui da minha mente aqui agora, que eles gostam de chamar. Ah, cara, fugiu aqui do contexto aqui da minha mente aqui. Que a pessoa, meritocracia, né? Questão da meritocracia, né, galera? A primeira coisa que você tem que entender é que os DNAs são diferentes, cada um tem um jeito, né? O processo é diferente. Mas aí você vê uma questão da pessoa com a maior dificuldade econômica, né? Ela tá aí, por que quer? Não é fácil, né? São vários processos externos, né? Que favorecem a transformação da vida das pessoas, né? Que levam a morar e, infelizmente, ver uma condição dessa, tá? E aí alguém fala assim, mas é questão de mérito, se você correr atrás você consegue, mas é bem diferente, né? Os muros são bem maiores, né? Nós estamos vivendo em uma realidade hoje, a questão da educação, né? Vamos ter aula pela internet e tal, mas vocês sabem que muitas vezes não tem esse acesso do outro lado, principalmente na questão da rede pública, né? Muitas vezes não tem um poder aquisitivo para ter a questão da internet de qualidade. Eu não vou falar só de internet de qualidade, não. Estou falando de uma internet mesmo para assistir às aulas, né? Então, tipo assim, é diferente o processo, né? Nesse contexto. Então, você tem aí nos grandes centros urbanos do Brasil em si, né? Mas tem uma grande desigualdade, porque ele no slide anterior, mostra que tem um grande desenvolvimento econômico, né? Mas aqui mostra a verdadeira realidade, as disparidades que encontra, né? Então, é a região que encontra uma grande diferença da burguesia e proletariado, tá? Isso aqui nós estamos fazendo uma revisão do que nós falamos, né? Quais são as semelhanças para que o Centro-Sul seja caracterizado como uma região. Galera, o aluno tem que ficar esperto nisso aqui de cara, tá? Olha o que depara aqui. Tá? Na região Centro-Sul. Então, você tem aqui o Cerrado, você tem aqui o Pantanal, você tem os Pampas, você tem aqui a Araucária e você tem aqui a Mata Atlântica. Tá? Então, o aluno ele tem que ficar esperto na questão da região Centro-Sul em relação aos fatores, o quê? Os fatores naturais, né? E não só olhar os fatores naturais, né? Mas como se mantém esses fatores naturais, de que maneira é usado, a questão dos impactos ambientais, beleza?
Características gerais: 25% do território nacional, 60% da população, diversidade natural, econômica e social, grande crescimento econômico, desenvolvimento industrial, modernização agrícola, expansão da agropecuária em direção ao centro-oeste, investimento capital do governo federal. Isso aqui nós falamos na aula passada, tranquilo ou não? Só me dá um sim ou não aí, por favor. Então, beleza. Então, vou passar aqui, então, que nós estamos bem na frente, então, tá? Nós falamos aqui também, falamos sobre essa questão do café, né? Dos núcleos urbanos, também comentei. Relevo, tá? Relevo também, nós comentamos do relevo, só para afirmar aqui, em relação à questão da Mata Atlântica, em relação à questão do Sudeste, como que é o relevo. Sim ou não? Vocês lembram? Só para me dar um norte aqui. Relevo do Centro-Sul é bastante diversificado, caracterizado por vários planaltos, planícies e depressões. Então, é importante o aluno anotar aí, já pegar no seu caderno e anotar essa característica importante, né? Que o Centro-Sul predomina planalto, planícies e depressões, tá? Anota isso aí se você não anotou nas aulas passadas, tá? Anota isso aqui que é importantíssimo. Planalto, planícies e depressões. No leste da região encontra-se o Planalto de Serras Atlântico Leste, no leste, também chamado de terras de alto, pois grande parte da sua área é elevada à altitude, chegando a mais de 1.000 metros, né? Planalto também existe escarpas com a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Lembrando que essas regiões aí vai chover a chuva orográfica, né? A chuva orográfica ou chuva de relevo. Lembra que nós falamos? Olha aí as características aqui, ó. Essa aqui é o quê? Mais a oeste, tá? E aqui você tem a Serra do Mar, a questão leste, na região litorânea, tá? Litoral esse estava lotado nesse final de semana. Você tem aqui a característica muito comum na região litorânea, que é os domínios de mares e morros, tá? É uma área que já foi bastante degradada, né? Você está vendo que ela sofreu um processo de transformação externa, chuva, sol, não só isso, mas também a ação antrópica. Em alguma dessas regiões aí é muito comum a área que foi utilizada para plantação do quê? Do café, tá? Aí você tem as formações também, o Rio de Janeiro, né? Relevo. É uma grande área do oeste e central da região, é ocupada pelos planaltos e chapadas da bacia do Paraná, que foram formados por intensos derrames vulcânicos, deixando o solo bastante fértil, né? Olha que a região, ó, em uma grande área oeste central da região, é ocupada pelos planaltos e chapadas bacia do Paraná. Então, a área que teve a questão do quê? Da formação das rochas magmáticas, né, extrusivas, onde ela vai estar em decomposição e formando, né, o basalto, que vai ser chamado também de terra roxa. E quando eu falo dessa terra roxa, o que vem na sua mente aí? Coloca no chat aí para mim, por favor. Terra roxa, o que vem na sua mente? Falou terra roxa, né? O que vem na sua mente? Não vai escrever que é a cor roxa, não, tá? Terra roxa. Eu tô dando esse tempo que eu estou aqui repetindo é para você responder, tá? Ah, alguém respondeu aí, mandou feio. Opa! Oh, muito interessante, né? Caritas, não é roxa, né? Tá certo, ela é vermelha. Terra roxa. Plantio, né? Plantio de quê, João? Plantio de quê? Você tá certo aí, a galera escreveu aí. Fala, terra. É plantio de quê? Manda para mim, por favor. Ai. Porque era nesse ponto que eu queria chegar, João. De muita coisa, né, João? Vai indo, vai desse jeito, né? Todo ano, não sei se você acha ruim, né? Plantio de muita coisa. Galera, plantio no período ali muito forte, questão do café, beleza? É a questão do café, tá? Não esqueça. Terra Roxa, pega ali a região sudeste, que foi muito importante porque é um solo fértil, onde teve grande plantação de café. Já no Nordeste, qual que é o nome do solo lá, fértil mesmo, que eu esqueci, lá do Nordeste, que é famoso? Anota aí, coloca aí para mim, por favor, no chat aí, por favor. Apesar que nós estamos falando do Centro-Sul, mas eu quero que você lembre aí do Nordeste, que eu esqueci. Me ajuda aí alguém. Qual que é o solo fértil, o nome do solo fértil do Nordeste? Joga aí para mim, por favor. É 2 segundos só, viu, galera, para escrever isso aí. 2 segundos. Não sabe, não? Ah, então tá bom, para deixar que eu falo, né? É o solo de quê? De Massapê, tá? Onde ali no Nordeste vai desenvolver a agricultura o quê?
Canavieira. O aluno tem que ficar esperto para uma prova de vestibular nisso aqui, né? Terra roxa, lembra do café, né? Região sudeste, pega ali, pega o norte de Minas, pega Minas Gerais, perdão, São Paulo, Paraná, chega até Goiás, tá? Sudeste de Goiás. Mas também você não pode esquecer do Massapê no Nordeste, né? Solo ali argiloso, onde vai desenvolver a agricultura o quê? Canavieira, do período colonial, muito importante, não esquece disso não, viu, galera? Se liga! Planalto Paranaense, né? Você tem aí o Planalto Paranaense, paisagem natural do Paraná, tá? Relevo. Na parte central, que se estende desde o sul de Santa Catarina e vai até o norte de São Paulo, encontramos as depressões periféricas da borda leste do Rio Paraná, no sul do Mato Grosso e noroeste do Mato Grosso do Sul. Encontram-se as planícies do Pantanal Mato-Grossense, tá? Então, é importante o aluno, né, tá ligado a esse contexto aí, tá? Na parte central, se estende desde o sul de Santa Catarina e vai ao norte de São Paulo, encontramos as depressões periféricas das bordas do leste do Rio Paraná. No sul do Mato Grosso, noroeste ao Mato Grosso do Sul, encontra-se as planícies do Pantanal Mato-Grossense. Olha o que você tem aí, importante, ó, planícies do Pantanal, tá? Não sei se nós comentamos a aula passada sobre essas planícies, nós aprofundamos sobre a planície do Pantanal, que está vivendo aí. O Pantanal é um problema muito sério, vocês estão acompanhando aí com certeza na mídia, né? Constantemente as queimadas do Pantanal, infelizmente, né? E tende a aumentar cada ano. E nesse governo que nós estamos aí, infelizmente, você se depara com um problema muito sério, né? Que essas queimadas discriminadas que só tende a aumentar os animais morrendo. Não sei se alguém viu alguma entrevista essa semana aí dos fazendeiros, né, da região ali chorando pela quantidade da morte de animais, né, galera? É muito... E você não vê autoridade nenhuma preocupada nesse contexto, tentando modificar, facilitar. Infelizmente, é esse sistema que nós estamos vivendo, tá? Na ponta norte do estado de Goiás e sul do Tocantins, temos depressões causadas pelo rio Araguaia. Logo abaixo também tem outras depressões formadas pelo rio São Francisco. E no meio dessas duas depressões encontra-se o Planalto da Serra de Goiás e Minas Gerais, que tem um formato de triângulo, dividindo em 3 grandes bacias hidrográficas: a Amazônia, a Araguaia e o Tocantins, Araguaia, Tocantins e do Paraná, tá? Então, você tem aí essas áreas aqui. Interessante que todas as vezes que você ouvir falar em depressões nessa região, vocês vão ver aí a depressão do Rio Araguaia, a depressão do Rio Paraná, depressão do Rio São Francisco, entendeu? São os pontos de depressões onde corta, né? Os rios cortam essas áreas, tá? Então, é importante, fica ligado nesse fator dessas áreas de depressões nesse contexto aí. Aí tem o Planalto de Serra de Goiás, Minas Gerais. Olha tanto que é bonita essa paisagem, né? Vem a questão clima, importante, tá? O clima na região geoeconômica do Centro-Sul é bastante diversificado por várias razões. Latitude e longitude, localização do planeta. Então, é um fator que influencia. Maritimidade, a questão está mais próximo do oceano, claro que vai influenciar na questão do clima daquele local. Massa de ar, ou seja, as massas de ar que vêm principalmente, né, do oceano, mas também que vem do sul do Brasil. E a ocupação humana, indústria, poluição e etc. Claro que vai ocasionar as mudanças climáticas, né? A questão das ações antrópicas, desse desmatamento, de todo esse contexto que ocasiona aí esses fatos, tá? O clima que encobre boa parte do Centro-Sul é o tropical. Isso aqui é importantíssimo, né? Que é o tropical. Que clima tropical é esse que predomina assim, né? Em alguma... Interessante que vai chamar, esse tropical vai ser diferente, porque o tropical nosso aqui é um tropical típico, né? Verão chuvoso, inverno seco. Não esqueça desse fator. Então, nós temos um tropical tipo com 2 estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco. O tropical já da região litorânea é diferente, é um tropical de altitude, né? Se você pega Paraná ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você já tem um clima ali subtropical. Então você vai ter características diferentes de clima nessas regiões, tranquilo? Então tem aí, ó, se estende desde Mato Grosso do Sul até o sul do Tocantins, parte de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. É um clima quente com altas temperaturas o ano todo, tá? Então é um grande problema em relação a essa área aí. As chuvas estão presentes praticamente apenas no verão, deixando o inverno muito seco, tá?
Então, você se depara também com esse fato aí. É um clima quente, com altas temperaturas o ano todo, tá? As chuvas estão presentes praticamente apenas no verão, deixando o inverno muito seco. Lembrando que é um fator válido dentro desse contexto, desse processo aqui, né? Que é o período da chuva no verão. Nós temos aí aquela chuva convectiva, tá? Não esquece não que é a chuva convectiva que vai predominar. Fatores que contribuem para essas condições são continentalidade, né? Questão do continente, não sofre tanta influência do oceano como no clima subtropical, tá? Então é um fator também de transformação, a questão da continentalidade. Não sofre tanta influência, né, do oceano como o clima subtropical. As grandes cidades que as grandes cidades que com sua poluição acabam modificando as massas de ar baixas altitudes. Então tem esse fator aí também que é um grande problema, né? As grandes cidades com sua poluição devido à questão, por exemplo, Cubatão, São Paulo, né? Que foi a cidade considerada a cidade mais poluída do mundo. Não só Cubatão, São Paulo, mas outras cidades do Brasil, né? Do mundo, né? Eu acho que eu comentei, não sei se eu comentei para vocês alguns dados da Índia, que a Índia ela sofre um problema muito sério em relação à questão da poluição. Por exemplo, Mumbai, respirar o ar de Mumbai é como se estivesse fumando 100 cigarros por dia. Respirar o ar, Nova Delhi é a cidade mais poluída do mundo, né? São Paulo, né? Não só São Paulo, mas Goiânia também. Os grandes centros urbanos, né? Favorece a questão de chuvas ácidas, favorece a questão das ilhas de calor, né? Então, essas transformações climáticas nessas regiões estão muito ligadas ao processo dos impactos ambientais que estão principalmente em grande escala aos grandes centros urbanos, a questão da inversão térmica, né, galera? Os smogs, né, que nós já falamos sobre isso aqui na sala de aula, os smogs, lembra dos smogs? Nevoeiro de poeira. Beber uma aguinha aqui só para lembrei aqui de clima seco, né? Nós temos aí vivendo aí nesse exato momento aqui em Goiás uma baixa umidade do ar e é necessário que você tenha que consumir muita água, né? Voltando aqui, galera, na parte central da região encontra-se o clima denominado tropical de altitude, em razão das elevadas altitudes encontradas nesse local. Então, olha aqui, na parte central da região encontra-se o clima denominado tropical de altitude, tá? Em razão das elevadas altitudes encontradas nesse local. As temperaturas são amenas durante o ano todo, com chuvas bastante concentradas no verão, novembro e fevereiro. Cobre parte do estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. Média térmica 14 graus a 22 graus. Mas isso aí é no tropical de altitude, né, galera? Porque aqui para nós aqui é outra história, né? Chuvas concentradas no verão, quando é muito quente. Inverno com baixa temperatura devido à altitude e a massa de ar polar atlântica. Então quer dizer que a massa de ar polar, ela influencia também na queda da temperatura nessas regiões aí. Tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou tudo tranquilo nesse processo? Essa é a minha pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Ninguém me respondeu. Acho que vocês estão dormindo agora, né? Todo mundo dormindo. Está na hora do almoço, É hora o de que, dormir. Bispo, a pergunta? Quer ver que o João respondeu? É Vamos ver porque se o João respondeu. Ele eu está não jogando entendi. videogame. Matheus respondeu, Júlia, Não, tudo minha, certo. minha Beleza, mãe a galera passou aqui respondeu. O João agora. está dormindo, né? Vamos almoçar. Moço, Então, no sul alô? do país, o clima subtropical está presente, né? Nesse processo. Mas não está saindo áudio aqui, não. Fala aí, João, agora, para ver se eu estou ouvindo você. Alô, tá escutando? Agora eu estou ouvindo. Ah, não, pode ir, pá, é porque minha mãe passou aqui agora, eu não escutei o que você falou, né? Ah, tá. Sei. Minha mãe passou aqui agora. No Eu sul tô do país, o falando. clima... Tá certo, João. No sul do país, o clima subtropical está presente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do sul do Paraná. Claro que aí nós vamos ter um clima diferenciado, um clima bem mais frio, né? Porque ele vai sofrer influência da questão do Polo Sul, tá? Esse clima é caracterizado por ter 4 estações bem definidas, pois as chuvas são muito bem distribuídas durante o ano todo. É também um clima que contém as menores temperaturas do Brasil, dando destaque para a Serra Catarinense, onde em algumas cidades a temperatura pode ser negativa e com possibilidade de neve, São Joaquim, né?
Mata das Araucárias. Outro fator interessante lembrar as matas das Araucárias, né? Galera, eu tava pensando aqui agora uma parada, né? Tá vendo aqui, falando da Serra Catarinense, ponto frio, né? Você sabe que muita gente viaja nesse período de julho para se deparar com essa característica. Mas é interessante, né, galera? Hoje, muitas vezes você tem dinheiro, mas não tem como viajar, né? Onde mostra a questão do direito de ir e vir, tá travado mesmo por causa da doença, né? Então, não tem nada que te tire o direito de ir e vir. Tem sim, Covid-19 tem. Mas mesmo assim, o pessoal quebra as regras, né? Mostrou muito bem aí esse final de semana aí, em relação às praias cheias do Brasil, Pirinópolis, Cidade de Goiás, Sal de Tiqueira, né? Caldas Novas, né? Imagina o resultado daqui 15 dias, o que vai ser, infelizmente, desse processo, né? Mata de Araucária, Mata dos Pinhais, que é a mata de araucária, que nós já falamos aqui sobre ela, que está sendo devastada. Quando fala de mata de araucária, você lembra que ela é siculifoliada, apresenta as folhas pontiagudas, você não pode esquecer desse processo. E essa mata de araucária, você não pode esquecer que ela está sendo utilizada para destruição, por esse processo de transformação, principalmente da mata, né, para a indústria moveleira, indústria de móveis, né? Não só para a questão da indústria moveleira, mas também é utilizada para fazer o papel, a questão da celulose. Então, infelizmente, esses são os impactos sofridos pelo processo da mata. Então, nós temos aqui a paisagem de mares e morros, né? Tem as características interessantes, tá? Que são os domínios. Eu trabalhei, mas vamos trabalhar aqui, que é uma característica do Centro-Sul rapidinho. Chuva mais concentrada no verão, tem chuva orográfica, chuva de convecção, chuvas frontais, né? Então, apresenta os 3 tipos de chuvas importantes nos domínios de mares e morros. Relevo acidentado, incidência de planaltos, serras e morros que sofreram desgaste erosivo. Origem endógenas, são jovens ou antigas, né? São formações antigas, tá? Outro fator importante, lembra que esse domínio morfoclimático aqui dos mares e morros é chamado também de domínio do que? É o domínio da mamelonares, né? Os domínios mamelonares, como se fosse uma laranja cortada. Vocês lembram desse processo aqui? Né? Então, ela é considerada também mamelonares, não esqueça desse processo. Vegetação, floresta tropical, Mata Atlântica, né? Que foi totalmente transformada, totalmente modificada. Tá? Vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Você tem aí a vegetação do Cerrado, tá? Que é uma outra área também de transformação em grande escala. Essa foto aqui nós vimos sempre, constantemente. Essa foto aqui você tem aí o Cerrado limpo, você tem aqui um cerrado à margem, a mata ciliar. Atrás, lá no fundo, você tem um cerrado sujo. E lá naquele morro você tem um cerradão, né? Então você tem aqui os 4 tipos de cerrado. Aqui você tem uma área, infelizmente, o que está mostrando agora, né? No Pantanal, na Amazônia, mas aqui no Cerrado também, fogo natural ou fogo antrópico. Tem um fogo natural do Cerrado, que é importante, né? Que ocorrer para o processo, já estudar isso em biologia, para acontecer o processo de algumas sementes, né, germinarem. E tem a questão também do processo antrópico. O homem vai lá e coloca o fogo, né? Muitas vezes para fazer a limpeza do pasto, mas muitas vezes também esse fogo, ele é um fogo criminoso, né? Alguém coloca na maldade, então acontece esses problemas. E a dificuldade é apagar o fogo, né? Que com esses bombeiros, esses guerreiros aí, não só, mas o pessoal da Guarda Civil, ou então fazendeiros vendo lá no Pantanal, emprestando aviões para jogar água para tentar apagar o fogo, que não é fácil. Vegetação de cerrado, árvore tortuosa de pequenos portes. Deixa eu ver aqui. Não entendi, Amanda. KKK. Vegetação de cerrado, árvores tortuosas de pequenos portes, raízes profundas, cascas e folhas grossas, né? Que nós chamamos tropófilas, né? Adaptada a variações de umidade, né? Tem período seco e período que período quente, né? Seco, perdão, período seco, período chuvoso. Sujeita a fogo sazonal. O que é esse fogo sazonal? Vai pegar fogo em determinado período, ou seja, no período da estiagem, vai se acontecer de maneira natural. O relevo, planaltos e chapadas sedimentares. Então, essas são as principais características aí importantes do domínio do cerrado. Tá? No cerrado, o clima é o tropical semiúmido. Tá? É uma característica, o clima tropical semiúmido, uma estação muito seca.
tá? Outra estação chuvosa, tá? Então, esse período é o tropical o quê? É o tropical típico, tá? Essa questão do clima é o tropical típico. Entre 18 graus e locais de serra 28 graus com a maior parte do território. Deixa eu ver aqui. Oi, fala sério. Alô, Bispo, boa tarde. Boa tarde. Meninos do terceiro, estão me escutando? Dá um ok aí, se estiver tudo ok. Tá na paz? Ok. Então, bom. Galerinha, eu não sei se o Hércules comentou com vocês hoje na aula dele, mas essa semana, como nós temos prova de redação amanhã, nós não passamos a redação semanal. Então, essa semana, vocês não têm aquela redação que é para entregar toda segunda. Nós vamos fazer a prova de redação amanhã, aí vocês vão ter o período da tarde lá, como se fosse presencial, para fazer a redação com as outras questões, e nós não teremos essa semana as redações, beleza? E eu combinei lá com o pessoal da correção, como estava tendo um problema de devolução, alguns recebendo primeiro, outros depois, a correção será devolvida sempre na segunda-feira. Vocês vão ter entrega a partir de agora até domingo, tá? Eu vou passar toda terça a redação, até domingo vocês devolvem, e na segunda a corretora devolve lá todas as redações para vocês. Beleza? Lembrando, galera, que a redação é de caráter obrigatório, tá? Eu vou pegar amanhã e mandar aí no grupo de vocês o nome da galera que não está fazendo redação. Beleza? A redação vale nota. Cada redação, se tiver 10 redações, é 1 ponto cada uma. Beleza? Então, se você deixar de fazer redação, quer dizer que você está perdendo nota. Tranquilo? Obrigado, Bispo. Um abraço, boa aula. Obrigado. Peraí só um pouquinho, Bispo. Estão perguntando um trem aqui no chat. Então, mais de 1 milhão de perguntas aí. Nós vamos receber a nota da provas? Vão? Sim, essa agora eu já vou conseguir, já estou organizando os professores para a gente devolver a nota da prova para vocês. Eu vou fazer igual eu fazia na sala aqui. Eu vou pôr numa planilha com o código de matrícula de vocês e vou pôr no grupo lá a nota de todo mundo. Você olha para o seu código de matrícula. Beleza? A redação que vocês fizeram por último, vocês entregaram até segunda, então na próxima segunda agora vocês recebem. Sempre na segunda-feira é o tema 17 que está para trás só, que é o que vocês entregaram segunda. Até a próxima segunda agora vocês recebem ela. Beleza? Que é o tema 17. Todo só na segunda. Beleza? Bispão, obrigado, bicho. Um abraço. Um abraço. Galera, vamos voltar aqui então. Já tiraram as suas dúvidas, né? Em relação a esse processo. Mas voltando aqui ao nosso contexto aqui, né? Do Cerrado, quando eu estava falando, né? Bispo, como o senhor está? Meio tristinho. Não, estou bem. Tranquilo. Ana Clara. Cadê? Tô tranquilo, só minha garganta tá um pouco irritada, né? Mas tá tranquilo. Tô tranquilo, obrigado. Tava falando para vocês aqui. Oi? Eu tenho uma dúvida nesse gráfico aqui, ó, que tem a temperatura de Goiânia. De um lado... Quem tá falando? Patrícia. Fala, Patrícia. É que esse dia eu fui fazer uma questão e eu não dei conta de fazer a questão e tinha esse gráfico. Esse 0 até 300 é a precipitação. Exato. E a outro é a temperatura. Exato. Ah, tá. No gráfico Entendeu? da questão que eu fiz não tinha. Não tinha lá na questão, não? Não tinha, tipo, identificava. Eu fiquei na dúvida, eu não soube nem fazer a questão. Mas será que a questão estava errada? Aí eu não sei, que era da internet, era questão de um... Ah, tá. Talvez estava errada, né? Mas isso aqui, ó, é a precipitação, beleza? E essa aqui é a temperatura. Aí ela mostra, né, em relação a essa questão do período lá, o alto da maior quantidade de chuva, né? E a maior quantidade aí a temperatura também, o período auge da temperatura. E aí vai ter a diferença entre esse período e média, em relação à questão em relação à média anual. Você está vendo aí que o período aí de alta temperatura aí vai ser no mês, não dá para ver aqui direito, principalmente janeiro, né? Janeiro aí, ó, que na verdade está do lado de cá, tá? Você está vendo aí o período não só de alta temperatura, mas também de grande quantidade de chuva, tá? Alguém fez uma pergunta para mim na hora que o Célio entrou sobre a questão, parece como que pega o fogo natural, né? Deixa eu ver aqui, cadê o processo aqui? Falta de entrega da redação, não tem aqui, Célio, tal, bem aqui.
Alguém perguntou, vem aqui, quer ver? Rapidinho. Bispo, preciso dar um recado. Ai, isso não é vocês. Isso aqui não é vocês, não. Desculpa a vergonha que eu passei aqui. Aqui, ó. Foi a Nicole. Cadê a Nicole? A Nicole que perguntou como... Galera, esse fogo natural, galera, ela vem a questão do fatores de agentes, né? Dos agentes químicos, em relação, principalmente, não só químicos, mas principalmente questão das altas temperaturas, né? Então, questão de a alta temperatura naquele processo favorece, muitas vezes aconteceu a queimada natural, mas não só a alta temperatura, mas também raios, tá? Que caem nessas regiões aí, né? Uma região que é uma grande receptora de raios, tá? Favorece também o desenvolvimento de queimadas naturais, beleza? Quem trabalha a questão da parte da botânica com vocês é o meu amigo Gregório. Com vocês é o Gregório. Ele também deve que, se ele trabalhou, ele vai estar explicando para vocês. Pois é, você entendeu? Eu expliquei agora. Beleza, né? Então, beleza, então. O clima é o tropical semi-úmido, né? Domínio cerrado. Uma estação muito seca, com a outra estação é chuvosa. Nós falamos aqui para vocês. O solo profundo e pobre. Aí tem aquele processo que nós já falamos várias vezes, né? Fazer a correção do solo, que é o processo de calagem, né? Lembra que o nosso solo aqui é um solo ácido, né? E essa questão de ser pobre, ele ocasiona esse grande problema aqui, né, galera? Olha o que acontece aqui, né? Nessa região, se não tiver um tratamento, né, de maneira adequada, correta, você vai ver um processo de desgaste do solo, que ocasiona a erosão, mas não só a erosão, mas ocasiona também o quê? A vossoroca. Lembra